andava em Jericó, havia um certo homem chamado Zaqueu. Este mesmo homem, movido pela vontade de conhecer a Jesus Cristo, procura criar condições para vê-lo de perto. E nós veremos que a palavra nos é clara em dizer que este homem era rico. E sabemos muito bem qual é a dimensão da apreciação de muitos ricos diante da presença de Deus. E este Zaqueu era alguém não de bom acolhimento em meio à sociedade em que ele vivia, porque era impostor, ou seja, era cobrador de impostos. Fazendo uma análise para a vida de Zaqueu, por exemplo, trazermos a nossa realidade hoje, cada um aqui vai se perguntar qual é a reação que sente quando um homem da Ende se move do seu estabelecimento para vir cortar o cabo de energia no seu postoleto. É claro que gera algum ódio, não é? Gera ou não? Pagando ou não pagando as contas, algum desconforto no nosso coração surge. Então Zaqueu, por estas e várias situações de ser impostor, ou seja, de ser cobrador de imposto, não podia encarar algum acolhimento satisfatório em meio à sociedade em que ele se encontrava. Zaqueu sai da sua casa, procura mecanismo. Opa, eu sou homem de pouca estatura e essa multidão nos empurrões, infelizmente. Talvez ele esteja a 100 metros de mim, até que eu chegar lá é possível que ele já se vai. Então vamos fazer uma leitura geográfica. Eu creio que ele vai passar por aqui. Vejamos que aquela rua que passa ali, se eu estou ainda lá na pracinha, ele já fica aqui, imagina. É possível que ele passe por aqui, então sobe lá no pau. Sobe, a palavra nos vem dizer que sobe numa árvore. Uma árvore comprida, em que nenhum dos que estavam no chão poderiam ser mais altos, ou seja, poderiam ter melhor visão que ele. Assim ele subiu no palco. Vejamos que ele estava a construir os meios para se conhecer a Jesus Cristo. Estes são os passos. Primeiramente, o desejo de o conhecer e depois começou a criar condições para que esse conhecimento se concretize na vida dele. Porque era uma ansiedade maior. E se nós estamos aqui a ouvir de que ele criou essas condições, é porque ele já tivera ouvido de Jesus. Ou seja, já ouvia a palavra de Jesus por meio de muitas pessoas. E escutava o que Jesus fazia nas pessoas, ou seja, o que Jesus fazia na vida das pessoas que encontravam-se em tormento de vários males. Então assim ele soube. Jesus se aproxima a ele, ou seja, se aproxima diante do pau em que ele esteve presente, olha Zaqueu. Sabemos que Jesus, o Senhor, não precisamos que nos apresentemos pelo nome, não é? Ele mesmo chamou já que Zaqueu. Deixa, Zaqueu. Hoje poderíamos quedar em sua casa. A multidão lá atrás, eles cobravam imposto, ainda com juros, possivelmente. Aqueles que possivelmente eles cobravam mais do que produziam, estavam ali murmurados. Esse pecador, o Senhor vai se hospedar na casa desse grande pecador. Como isso é possível? Amados, quando somos altos para sermos alcançados por Deus, não há nada que nos possa afastar disso. Quando a missão de Cristo é verdadeiramente sermos resgatados da nossa má maneira de viver, não há nenhuma influência externa para nos tirar esta oportunidade de sermos salvos. Alguém aqui ainda encontra sem salvação? Quando Cristo quiser que seja salvo, será verdadeiramente salvo. Assim, Zaqueu, em companhia com os discípulos de Jesus, foram à sua casa. Nós veremos que no relato da história, o Senhor não tinha falado nada a Zaqueu.
dizer que é rico e da tua riqueza, conforme falava naquele jogo, da tua riqueza, tira pelo menos então a metade, distribua aos pobres. Ele mesmo, nós lemos que Jesus é a maravilhosa luz. Ele veio à busca daquilo que se havia. Não sei se os irmãos estão a entender. O último versículo que nós temos em Lucas 19, o versículo 10. O Senhor disse que vinha à busca do quê? Eu gostaria que estivéssemos dentro do que estamos verdadeiramente a tratar. Eu vim à busca do que se havia perdido. Perdido aonde? No jardim do Éden. Desde a queda, o homem, o destino dele só era a morte. Não podia haver nada de Deus. Então Zaqueu recebe o Senhor, e sem o Senhor ter dito que distribua dos teus bens aos pobres, no versículo 8 nós vemos que ele mesmo se comoveu. Senhor, eu darei a metade da minha riqueza, dos meus bens aos pobres. Não é isso? Darei a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém, de algum modo, cobrar mais além do que podia dar, darei de forma quadruplicada. Quer dizer que se alguém me recebesse 1.000 kwanza a mais, ele lhe dá 4.000. Eu acho que o entendimento é mais ou menos esse. Se alguém lhe cobrasse 5.000, teria recebido 20.000 da parte de Zaqueu. Isso porque ele contemplou a maravilhosa lei de sua casa. E nós veremos que a grande importância para podermos tirar exemplo a Josué é a humildade. Meus irmãos, vamos nos posicionar um minutinho, imaginar o que é um rico subir no pau para estar à espera de alguém. Só um minuto, ou seja, um segundo. Qual é essa ação que faz com que um rico de renome na cidade saia da sua casa e suba no pau para estar à espera de alguém? É impensável, não é verdade? Não se pode pensar, não se imagina. A palavra em Tiago 4:10 vem dizer que humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Amados, quem não se humilha não serve para ser crente. O arrogante não serve para ser crente. Quem não reconhece a sua miserabilidade, a sua pequenez diante dos olhos de Deus, não serve para ser crente. Nós veremos que a única condição que Zaqueu criou era vender a sua grandeza, reduzindo-se a nada, conforme diz o João Batista. João 3:30. É necessário que ele cresça e eu diminua. É necessário que ele cresça e eu... Esta é a única fórmula para nos achegarmos a Deus. Não há uma outra fórmula. Se é que nos acharmos que estamos à exceção, então estamos perdidos. Ou seja, se nos acharmos que estamos crescendo, estamos grandes demais, não servimos para ser crentes. Não servimos para a salvação. Se é que nos achamos que não estamos capazes para contribuir para a obra, infelizmente não servimos para ser crentes. E nós veremos que esta ação de Zaqueu em se desfazer de tudo que era negativo em meio aos olhos daquele que é santo é obrigatório para todos aqueles que querem se achegar a Deus. Hebreus 12:14. Segue a paz e a santificação, pois que sem a qual ninguém verá. Se não seguirmos a paz e a santificação que é separação, ninguém verá a Deus. As nossas valências, as nossas grandezas, as nossas conquistas, se é que servem de meios para nos exaltar, já era, somos os mais perdidos deste mundo. E nós veremos que
Eu vejo que Zaqueu, esse foi o primeiro contato dele com o Senhor. Muitos de nós aqui já frequentamos mais de 1000 cultos. Muitos de nós aqui já frequentamos mais de 60, mais de um culto, mas que infelizmente a mensagem do Evangelho não trouxe nenhum impacto em nós. É porque alguma coisa está errada em nós. Zaqueu só precisou se encontrar com o Senhor uma vez. Nós, de culto após culto, vem infiel, sai infiel. Vem mentiroso, mentirosa, volta mentiroso, mentirosa. Vem prostituto, prostituta, volta prostituto, prostituta. Vem feiticeiro, volta feiticeiro. Vem jovem fornicador, volta jovem fornicador. Sua casa, tantos contactos com a palavra, não traz dele nenhum remorso, nenhuma transformação. Vem da sua casa desobediente aos pais, desonroso aos pais, ainda volta pior ao sair da igreja, depois de ter um contato com o Senhor. Que tipo de pessoas somos nós? Que tipo de pessoas somos nós? Que fazemos da vida má como um estilo de vida normal para se viver. Pessoa que há um grupo de 3 conversando em paz, basta se incluir, é confusão. Pessoa que na sua empresa, com todos os colegas, infelizmente, toda semana é confusão. Pessoa que, eu sei que tem muitos aqui, na nossa maioria, vendemos, ou seja, fazemos negócio de mercado, né? Ou seja, de bancadas. A companheira ao lado deixa o negócio por um instante, o cliente quer o negócio da colega que saiu, infelizmente ele não tem coração para atender. Esse coração não tem lugar para Deus, não tem. Estamos a entender isso, não é? Pessoa que está nem ali em meio às dificuldades dos outros. E nós veremos que Zaqueu, nesta ação, ele se compadeceu com aqueles que padeciam necessidades. Darei a metade das minhas riquezas, dos meus bens aos pobres. Não precisamos muito para começarmos a agir em meio às dificuldades dos nossos irmãos e irmãs. A palavra vem dizer que quem é fiel no mínimo, também é fiel na abundância. É que nós queremos somente começar a agir quando montarmos tanto. Quem sabe se Deus terá mesmo esse tempo de montar tudo. De montar tanto, de ajuntar tanto, para poder começar a agir em meio às dificuldades das pessoas à sua volta. Precisamos rever o nosso posicionamento, o tipo de cristão que estamos a nos aliciar ser. Na normalidade, os ricos são os mais arrogantes. Os ricos são dependentes das suas riquezas, mas chegou um determinado momento que Zaqueu, nada, isso para nada presta. Talvez ele já ouviu dizer de juntar tesouro onde nem a traça, onde o ladrão é capaz de arrombar. E Zaqueu, por esta ação, recebeu uma das declarações mais desejadas a meio aquelas pessoas que creem verdadeiramente a Deus. Hoje a salvação, Zaqueu, está nesta casa. Zaqueu, a salvação está nesta casa hoje. Amado, você aceita receber a salvação em seu coração hoje? Sim. Crês tu nisso, de que Cristo é o único meio para nos salvar? O que é que vai responder isso e as suas ações? Vejamos que Zaqueu recebeu, ou seja, respondeu por ações. Começou a se desfazer disso. O jovem que infelizmente desde o ano terminou já conta um número de 7, 3, 4.
2 namorados, 2 namoradas, não tem nada de cristianismo, não tem nada de crença. Casais que um deles nunca se sente, ou seja, nunca se sente confortável quando não trair, quando não apresentar infidelidade em meio ao seu cônjuge. Não servimos para ser crentes. Não servimos. Portanto, está sempre a semear intriga. Os outros lhes encontram unido. Só basta se infiltrar no meio dele, é problema. É motivo de muita inimizade. Pessoa que está nem ali com o coração principiante para perdoar a quem erra contra ele. Com jugo em que julgar os outros, sereis julgados. Se não formos capazes de perdoar os que errarem contra nós, então também nos consideremos pessoas incapazes de serem perdoadas por Cristo Jesus. No propósito de que, assim que Ele vier buscar a sua igreja, todos possamos ir com Ele. A palavra em Mateus 16, 26 a 27 vem nos trazer uma ideia. Pois que aproveita o homem. Que proveito tenha um homem ganhar a sua... Ou seja, que proveito tenha um homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Estamos a granjear tudo o que queremos. Não nos limitamos nada em meio ao que a palavra nos fala. Somos dos tipos que seguimos o que o nosso coração diz. Meu irmão, eu fiz aquilo porque o meu coração consentiu com aquilo. Jeremias 17. O coração é enganoso. E o perverso tem que prosperar. A única direção que nós precisamos seguir para que Deus ache em nós o prazer de sermos identificados como filhos é reconhecermos as nossas falhas. Davi, quando pecou, no mesmo tempo mata, ou seja, no mesmo tempo assassina e adultera contra a mulher do seu valente. Depois que Natan se manifesta a ele, nasce dele um grande arrependimento. E ele teve consciência do seu erro, da sua falha. E, amados, sabem o que Davi mais amava? Sabemos que Davi foi homem rico, mas podemos nos perguntar o que Davi mais amava enquanto